renovados, aqui é o Matheus Alves e está começando mais um podcast Vida Renovada. E o programa de hoje vai ser muito especial porque nós recebemos a Escola de Missões Urbanas nesse último domingo e o obreiro Tiago trouxe uma palavra muito interessante para a gente e é ela que nós vamos usar como reflexão no programa de terça-feira. Vamos lá? Amém, meus irmãos? Mais uma vez, quero dizer que é um prazer poder estar aqui, poder conhecer mais uma parte do rebanho, do corpo de Cristo. Hoje nós tivemos um dia muito incrível na presença de Deus aqui em Borel. E eu estava fazendo manutenção em uma casa, pintando e perguntando para Deus, né? Senhor, o que eu compartilho hoje com os irmãos da Tua Palavra? E tem um texto que está no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Enquanto você vai abrir na sua Bíblia, eu vou contar um pouquinho do trabalho que eu faço na minha cidade. Mateus capítulo 25. Além de fazer parte da escola, irmãos, eu sou líder de um projeto chamado Reino nas Ruas, no Guarujá, São Paulo. Nós atuamos também na cidade, com um projeto, moradores de rua, assistência social. E isso tem sido muito impactante para nós, porque nós somos uma parte do corpo que atua fora das quatro paredes, né? Nós sabemos que tem todo o trabalho dentro da igreja necessário, mas existe também uma parte do corpo que está fora, que precisa cuidar dessas pessoas que estão lá. E é o que nós temos feito na nossa cidade do Guarujá. E esse curso tem nos ajudado, alinhado o nosso coração. Sabe, tem uma oração que nós temos feito, e a oração é: Senhor, nos insere naquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade. Nos insere, deixa nós fazer parte, Senhor. Deixa nós ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Porque todos os dias o Senhor está fazendo algo em pró de alguém. E Ele vai usar quem? Eu e você, para ajudar essas pessoas. Então, através do ato de servir, através do ato de um abraço, de uma assistência para uma pessoa, as pessoas, elas enxergam Cristo em mim e em você, e isso tem sido nosso trabalho. Amém? Vamos meditar nessa palavra, Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite com as suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Até aqui, irmãos. Irmãos, nessa noite quero falar um pouquinho acerca de uma caminhada cristã e qual tem sido as nossas escolhas. Porque quando nós meditamos em Mateus capítulo 25, está falando acerca de 10 mulheres que estão seguindo uma trajetória, estão indo ao encontro do noivo. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que se você olhar para as virgens, elas, de uma forma exterior, o seu externo das virgens, não havia nelas uma diferença. A Bíblia fala que todas elas eram virgens. A palavra do Senhor também diz que todas estavam indo ao encontro do noivo. Mas quando você vai começar a meditar um pouco melhor no texto, a Bíblia fala que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. E o segredo está na saída do encontro do noivo, porque a Bíblia diz que 5 delas loucas, elas pegam as suas vasilhas como se estivesse com pressa e vão ao encontro do noivo. Porém, quando eu observo a vida das prudentes, eu vejo um cuidado. A Bíblia diz que elas pegam as suas vasilhas com as suas lamparinas e levam um azeite consigo reserva. Porém, se nós continuarmos lendo a palavra do Senhor, o verso de número 5 vai falar assim, que tardando o esposo, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Até aqui, irmãos, você não consegue ver uma diferença entre uma e outra. Todas elas estavam à busca do noivo. E no verso número 5 me chama muita atenção, porque diz que todas elas dormiram. As que tinham azeite e levaram azeite reserva, e as também que não tinham azeite. E quando nós fazemos um paralelo desse texto para a nossa vida atual, você pode pensar comigo que é realmente aquilo que está escrito. Isso muito retrata a vida dos cristãos hoje. Por quê, Tiago? Porque nós estamos indo ao encontro do noivo.
Nós estamos seguindo ao encontro do noivo. Assim como eu, você também tem no seu coração que um dia todo sofrimento, toda peleja, tudo aquilo que nós vivemos de dificuldade nessa terra, um dia vai passar, um dia vai acabar. Por quê? Porque nós estamos indo ao encontro do noivo. A Bíblia diz, irmãos, que um dia o Senhor ele vai vir nas nuvens e vai vir buscar a sua igreja. Eu vou falar mais uma vez, irmãos, porque isso é uma verdade que muitas das vezes é esquecida. O Senhor vai vir e vai buscar a sua igreja. Ele vai vir, e quando ele vir, vai ser um dia de muita surpresa para muitos. Porque muitas das vezes nós estamos agindo como as virgens loucas, insensata. Como, Tiago? Com pressa. Nós achamos que o mover ou o funcionar para Deus vai nos trazer relacionamento com Deus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Deus quer mais nesses dias não é que você funcione, mas Deus quer que você se relacione. E quando nós olhamos esse texto, especificamente falando de azeite, de lamparina, eu entendo, irmãos, que isso é algo muito particular de cada um de nós. Porque o azeite e a lamparina são algo que é conquistado. E quando nós falamos de azeite, nós estamos falando de algo que mantém você com a chama do Senhor no seu coração acesa. Tiago, e o que é que traz e o que vai fazer a chama do coração, do meu coração, manter-se acesa? É quando nós nos relacionamos com o Senhor no secreto. Mateus capítulo 6, o Senhor vai falar do secreto. E o que muitas das vezes tem acontecido nos dias atuais, com as pessoas que estão buscando ao Senhor, essa falsa identidade em Cristo, que nós precisamos tomar cuidado. Veja as virgens, olhando para elas, se você agora pensar comigo, você olhasse para elas de uma forma externa, você não ia ver nelas uma diferença. Por quê, Tiago? Porque o segredo não está fora, o segredo está dentro. O segredo está dentro do seu coração. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe como foi o seu dia. Só Deus sabe os conflitos que você tem vivido durante a semana. Mas se eu olhar de uma forma externa, aqui para todos vocês eu acho, e para mim estou vendo tudo bem. E quem olhasse para as virgens do capítulo 25 de Mateus, não ia haver nenhuma diferença entre elas. E o que tem acontecido com os cristãos desse século, Tiago, é exatamente aquilo que está escrito. Esse texto é um texto muito profético e ele retrata a realidade de muito cristão nos dias atuais. Qual é a realidade, Tiago? É a aparência de que mas nós não somos. É a aparência de estar bem, de ter um relacionamento com Deus, de ter uma vida ativa com as coisas de Deus, mas não se relaciona com Deus dessa obra. E o Senhor nessa noite, através do seu Espírito, nos chama a uma vida de relacionamento de secreto. Que você não seja, irmãos, e eu também não seja, virgens que tenham como essa referência como loucas. Por quê? Porque estavam com pressa de ir ao encontro do noivo, mas esqueceram de se relacionar com o noivo para se manter aceso nos dias difíceis. Porque no verso de número 5, como eu li, todas elas adormeceram. E o que representa isso, Tiago? Representa os dias difíceis que eu e você vamos passar. Os dias difíceis, sabe aqueles dias que não acordamos bem, parece que tudo vai dar errado, o desemprego bate na nossa porta, acontece circunstância na nossa vida, dentro da nossa família, a pandemia também chegou na nossa casa, e quem sabe levou até ente querido seu. Esse verso de número 5 representa ou tipifica os dias difíceis, porque todas tosquenejaram, ou seja, elas cochilaram, ou seja, foi um processo de uma decadência espiritual e depois adormeceram. Número 6, a Bíblia diz que à meia-noite
À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Alguém, sabe, como se fosse na última hora, na pior circunstância da vida, alguém clamou, alguém bradou, alguém falou algo de Deus, e a Bíblia diz que todas elas despertaram. E quando eu vejo esse verso de número 6, eu vejo a igreja que está de pé, a igreja que está viva, a igreja que está com seus olhos espirituais abertos, avisando uma parte da igreja que por um momento, ou por uma circunstância, está dormindo ou cochilando. Eu iniciei essa ministração dizendo que esse texto vai falar sobre as nossas escolhas, e aqui eu deixo uma pergunta para mim e para você nessa noite: qual é a sua escolha? Ou vou até melhorar para você: que tipo de virgem, baseado nesse texto, você tem sido nesses dias como cristão? Você tem sido intenso no seu relacionamento com Deus? Se sim, vocês têm azeite para os dias difíceis. Tiago, eu não tenho tido esse relacionamento com Deus pelas dificuldades ou pelas tarefas do meu dia a dia, é muita correria, muita pressa. A Bíblia diz que elas pegaram as suas lâmpadas e saíram com pressa. E o que trouxe isso, Tiago, de malefício? Trouxe que no dia difícil, no dia mau, elas adormeceram. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ouviu-se o clamor, todas acordam. Só que havia uma diferença das que tinham azeite e as que não tinham. A palavra do Senhor vai dizer, no verso de número 7, então todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Por muitas vezes, irmãos, eu questionei o Senhor acerca desse texto. E a minha pergunta para Deus: Senhor, por que as virgens que tinham azeite sobrando não dividiram para aquelas que não tinham azeite? E a palavra que o Senhor ministrava no meu coração é: Tiago, azeite não se pede emprestado, azeite se conquista no secreto. Porque o azeite, mais uma vez eu vou falar para os irmãos, tipifica o relacionamento que eu e você está tendo com o Senhor nesses dias. Eu não posso te emprestar isso, eu posso te mostrar o caminho. Tiago, qual é o caminho? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus no secreto. A Bíblia diz que Ele vai te responder no secreto. A Bíblia continua dizendo, verso de número 9: mas as prudentes responderam e dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E o verso de número 10: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Sabe, irmãos, esse texto ele é muito direto, não é uma mensagem que vai massagear o nosso ego, mas é uma verdade para minha e tua vida nesses dias. E eu quero ser muito direto nessa noite, para que você entenda aquilo que Deus ele tem ministrado ao nosso coração. Se eu e você tiver uma vida de secreto, de relacionamento com Deus, nós iremos entrar pelas portas. Porém, se eu e você não tivermos uma vida de secreto, de relacionamento com Deus, e apenas uma vida de relacionamento com as coisas de Deus, eu e você só vai até a porta. Porque a Bíblia diz no verso de número 25, capítulo 25, e o verso de número 11 assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o verso número 12 diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. O Senhor só vai falar eu não vos conheço para pessoas que não teve uma vida com Ele de relacionamento.
É uma mensagem dura, irmão, mas é uma mensagem verdadeira que está descrita na palavra do Senhor. Deus, nessa noite, convida não só a mim, mas convida a todos nós que estamos aqui nessa noite para uma vida de relacionamento com Ele. Mateus capítulo 6 fala que o Pai vai te responder no secreto. E quando fala de pai, está falando de um relacionamento, sabe, de pai para filho, de coisas que você pode falar da sua intimidade para Deus, como se você estivesse nu, despido diante do Senhor. É isso que Deus, Ele quer quando nós estivermos no nosso secreto. Porque a vida de relacionamento com Deus vai fazer que você reflita Deus. E as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: nossa, como o brilho dela é diferente. Nossa, como a maneira que ele fala é diferente. Talvez você fale assim: nossa, o Tiago fala diferente porque ele é de São Paulo. Mas não é só sobre essa maneira, pela nossa cultura da cidade que nós moramos. Não, Deus está dizendo aqui sobre uma vida de relacionamento que as pessoas vão olhar em você e vão querer aquilo que está dentro de você. E o que é interessante nesse texto foi, como eu disse para os irmãos, Mateus capítulo 25 fala de nossas escolhas. Porque se você estudar a tradição judaica, você sabe, os irmãos aqui, pelo que eu entendi, gostam muito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. E quando você estuda sobre a cultura judaica, você vai entender que capítulo 25 de Mateus não está falando de uma noiva. Mateus capítulo 25 está falando das amigas da noiva. E uma vez eu orando ao Senhor e perguntando ao Senhor se a noiva não está no texto. Quem é a noiva do capítulo 25 de Mateus? Essa pergunta que eu fiz para o Senhor, e o Senhor me disse dessa forma: você é a noiva do capítulo 25 de Mateus. Todos nós somos a noiva do capítulo 25 de Mateus. E todas as vezes que você lê o capítulo 25 de Mateus, você vai lembrar das virgens prudentes e das virgens insensatas. E o que significa isso? As suas escolhas diariamente. E mais uma vez, e eu quero finalizar aqui, eu faço essa pergunta para você: qual é a sua escolha? Esse podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.